Bom dia, graças e paz a todos. Eu gostaria de deixar uma breve palavra de reflexão para nós neste dia. Eu acordei com o coração grato ao Senhor, não só hoje, mas todos os dias, mas especialmente hoje, porque eu creio que assim grandes coisas o Senhor tem feito em nosso meio. E este versículo, este capítulo, ele fala exatamente sobre isso, que grandes coisas o Senhor tem feito em nossa vida e por isso nós estamos alegres, apesar das circunstâncias que o mundo tem passado, mas eu tenho aprendido que a senha para se conseguir as bênçãos do Senhor, para se alcançar o coração de Deus e ser abençoado, é ter um coração grato. E eu quero ler aqui o Salmo 126, que o título dele fala Consolo para os que choram. Diz assim a palavra: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. E este verso, exatamente o 4, ele nos chama a atenção quando ele diz: Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes de Negueb. E o que seriam essas torrentes de Negueb? Né? Eu queria analisar com vocês um pouquinho. O Negueb era um nome de uma região que ficava ao sul da terra de Canaã, no sul do reino de Judá. Era uma região muito conhecida pela sua sequidão, devido às poucas chuvas que ela recebia. E o interessante é que, mesmo assim, era uma região habitada por um grupo de pessoas que aprenderam a lidar com as adversidades do local. Essas pessoas aprenderam a lidar, a viver ali. Na maioria do ano, era um local seco. Mas esse local, ele tinha uma característica muito interessante. Quando as chuvas volumosas, elas caíam em determinadas regiões ao redor desse deserto, devido às inclinações do seu terreno, grandes rios, grandes torrentes apareciam em meio a essa sequidão. E esses canais de água, eles possibilitavam que os habitantes dessa região pudessem usufruir dessa água durante aquele tempo, durante aquele momento, e se preparar para o seu período de seca, ou seja, o período de seca que viria mais à frente. Ou seja, era visto isso como um milagre. Isso era visto como um milagre, ou seja, um rio correndo em meio ao deserto. Algo quase impensável, né, para nós imaginar um rio correndo em meio ao deserto. E o Salmo 126, ele usa essa figura, a figura do Negueb, para falar sobre um momento especial do povo de Israel, que foi quando o povo estava voltando cativo da Babilônia, né? Ele diz: Senhor, o verso 26, 126, 4 diz: Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes de Negueb. E esse salmo, ele retrata exatamente isso, a volta do povo. Deus levantou o rei, né? O rei Ciro, rei dos persas, que fez com que tivessem liberdade de voltar a Jerusalém, reconstruir Jerusalém e reconstruir suas vidas. E em meio à alegria da liberdade, a tristeza de ver tudo destruído e em tão grande quantidade de trabalho a ser feito, fez com que o povo orasse a Deus. Ou seja, que Deus trouxesse novamente uma vida de bênção que eles haviam perdido por causa dos seus pecados. E essa pandemia, essa quarentena tem nos levado a isso, a refletir, porque literalmente nós estamos, esse tempo já são 75 dias de quarentena que nós estamos vivendo como em cativeiro, né? Sem poder sair das nossas casas, sem poder usufruir da presença das pessoas, do convívio, da comunhão. E o Senhor, eu creio assim que será tempos em que o rio do Senhor vai derramar a sua água. As torrentes de Negueb, elas vão ser cheias novamente. E essas torrentes de Negueb, elas são usadas aqui de uma forma figurada, representando exatamente a bênção de Deus
sendo derramada de uma forma abundante em meio à sequidão da escravidão que eles passaram e que agora tinha acabado. Então eu quero te trazer esta palavra, crendo que as torrentes de Neguebe, elas vão ser derramadas sobre as nossas vidas mais uma vez, pela bondade e a misericórdia do Senhor, sabe? Lá no Neguebe geográfico, as torrentes traziam vida ao deserto e simbolizava a vida dura do povo como escravo, e agora eles estavam livres. E eles buscavam que Deus derramasse sua bênção de restauração. E o verso 5 ele diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Então os trabalhos inicial de restauração seriam duros e difíceis. E vai ser duro e difícil para nós recomeçarmos de novo a economia, a questão de muitos terem perdido muitas coisas, porém vai resultar em uma alegria contagiante para todos nós, o recomeço, né? Hoje o deserto do Neguebe, ele ainda existe, ele está lá no mesmo lugar, o lugar de sempre. A sequidão e as bênçãos da torrente aparecem todo ano. E em nossa vida não é diferente. A sequidão do pecado, das provas, das dificuldades que nós enfrentamos também durante esses dias e ainda vamos enfrentar mais alguns dias, sabe? Ela vai ainda permanecer por alguns dias, mas eu quero te dizer que a figura, né, do derramar das bênçãos de Deus permanece também sobre nós. Ainda que a nossa vida seja de lutas, Deus ele vai derramar rios de bênçãos sobre a minha vida, sobre a tua vida, que vai trazer alegria, conforto e vitória nessa nova jornada que nós vamos enfrentar aí para a glória do Senhor Jesus. Então eu quero te dizer, se apega não em olhar para os lados, para trás, para os seus erros, ou e guardar coisas que não te edificam, mas olhe para a frente, olhe para Jesus, olhe para a frente. Porque esse tempo de pandemia também foi para tratamento de muitas pessoas, a começar pela minha vida. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia de paz. Em nome de Jesus, amém.